Olá, olá, olá! Pode colar na área para você. Mais uma edição do seu podcast esportivo semanal, sempre trazendo grandes personalidades do nosso esporte de Rio Preto e região. E como você acabou de assistir aí o vídeo institucional do Centro Universitário de Rio Preto, estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda, sempre as melhores opções para você. A Unirp tem conceito 5, conceito máximo no MEC, então a grande opção de ensino para todos aqueles que querem fazer o seu curso de graduação. Agradecimento especial aqui ao meu querido Ronaldo Atilano, operador técnico da Rádio Unirp, também ao Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, social media, o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, além do William Castro, que está lá em São Paulo, ele que produziu esse lindo álbum que tem feito extremo sucesso com todos os nossos convidados. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, onde estão as grandes entrevistas, as personalidades que já passaram por aqui. Vai lá, compartilhe, se inscreva, dê like, mande para os amigos. É muito importante a sua participação para conhecer o nosso trabalho e, é claro, essas histórias desses grandes nomes que fazem parte do nosso esporte. Também poder aí curtir, comentar e, é claro, seguir o nosso Instagram do Pode Colar, onde estão os cortes, as divulgações e tudo aquilo a respeito das nossas edições. E ainda você nos acompanhar também nas mídias, nas plataformas de áudio digitais, em o Deezer, o Spotify e o Amazon Music, tudo isso à sua disposição para conhecer o nosso conteúdo. Hoje o nosso convidado tem muita história para contar, tem histórias incríveis, inclusive uma delas que eu vou deixar guardadinha para daqui a pouco. Ele já jogou no Santos Futebol Clube, tem uma trajetória também aqui na nossa região. Atualmente está como assistente técnico da equipe Sub-20 do Rio Preto Esporte Clube. Estamos recebendo hoje Ailton Modesto. Ailton, um prazer tê-lo aqui com a gente no Pode Colar para contar essa história de futebol, história de vida e muito mais. Seja bem-vindo. Do meu, né? E primeiramente já agradecer pelo convite aí de estar participando aqui com vocês, contando um pouco da história, de algumas vivências que a gente teve no futebol, no esporte em geral aí, que possa ser umas horas aí maravilhosas com todos vocês. Bom, como é que foi o início do Ailton aí? Contar pra gente, literalmente, o teu pontapé inicial aí no mundo do futebol. Na verdade eu sou vizinho aqui, né? Eu desde de novo, eu sou de Votuporanga, nascido e criado em Votuporanga, né? Família toda de lá. Comecei jogando nas escolinhas da cidade, como na última escolinha que eu joguei, que foi a escolinha do VEC, que é o Pigmeu, um treinador, um professor que a gente tem na cidade lá, muito histórico, né? E dali parti por Santos em 93, que tive um convite na época de Santos e Flamengo, e nas escolhas ali, nas datas de avaliação, eu preferi ir para o Santos na época e fui feliz, né? Tive a sorte de ir, de ser aprovado e ter uma vivência lá de 10 anos. Bom, esse teu início em Votuporanga, você chegou a defender Votuporanguense ou foi naquele período que o Votuporanguense estava naquela de não estar disputando muitas competições ou ficou só mesmo na base? Como é que foi? Não. Votuporanguense na época era intermediária, ainda não tinha muitas categorias menores, né? E aí eu não cheguei a vestir as cores da Votuporanguense nessa ocasião, vim vestir a camisa da Votuporanguense depois em 2014, que foi meu último ciclo no futebol profissional. Pô, pegando um gancho aqui, você falou de intermediária, né, Ailton? A gente vê muito hoje essa rivalidade no Sub-20, né? Daqui a pouco a gente vai falar muito também a respeito disso. A gente vê aí Rio Preto, Mirassol, Tanabi, enfim, o próprio Fernandópolis. Só que nessa época da intermediária, você como garoto, tem certeza que acompanhou muito o jogo lá no antigo Plínio Marim, era uma rivalidade tremenda, né, rapaz? Era Votuporanguense, era Jalesense, era Fernandópolis, era Tanabi, Mirassol, Rio Preto. Tava todo mundo na mesma divisão, era muito diferente. Eu também, garotinho, só acompanhava basicamente os resultados de alguma coisa lá em Tanabi, que eu também sou da cidade vizinha. Só que era um campeonato, sei lá, bem diferente do de hoje, né? E isso aí que fazia a gente apaixonar pelo futebol, né? Quando você chegava num estádio que enfrentava ali Votuporanguense, Fernandópolis, Tanabi, Rio Preto, América. Então você se apaixonava porque você via, né, que aquele clima quente, aquela rivalidade que tinha, briga de torcida, invasão de campo. Então você sentia vontade de estar ali dentro também, né? Você sonhava com aquilo, de vivenciar aquele momento. Então para nós era melhor coisa que existia. Hoje já não tem muito, né? Os times defasados, as bases praticamente não existem mais. Então a gente sente até saudade daquela época, né? O Ailton, você vem de uma geração também, como outros nomes que nós já tivemos aqui no podcast,
que não é como hoje, né? Não tinha uma atuação tão ferrenha de empresário, tentando colocar jogador em clube e tudo mais. Existiam as famosas peneiras. Você fez parte desse processo? Como é que foi esse contato para de Votuporanga você pular lá para Santos? Na verdade existia muitas peneiras naquela época, mas assim, eu nunca cheguei a participar de nenhuma, né? Ah, tá. Eu já fui destaque de competições na região, sempre vinha sendo destaque ali e sempre nas categorias acima. Então aí surgiu vários convites e aí surgiu a oportunidade de estar indo para Santos. Tanto que quando eu cheguei no Santos não existia a categoria. Que eu cheguei no Santos, na época a gente falava que era o dente de leite aqui na nossa região. Outra Era nomenclatura, diferente. né? Era dente de leite na região e o Santos não tinha na época. O Santos tinha do infantil para cima. E quando eu fui, eu já fui direto para o infantil, que na verdade era o sub-15. Sub-15 que Então, existia você na chegou época. lá com quantos anos? Eu cheguei com 13 e fiz a avaliação no sub-15. E fui aprovado com 2 dias. Isso que é bom, né? A gente está sempre preparado para esses momentos. Ô, Ailton, agora até me ajuda a recordar algumas coisas importantes aí dessa trajetória do Santos. Nesse período já era o Santos grande formador, claro que saíram grandes nomes lá, que você até pode me ajudar aqui. Mas já tinha toda essa fama que tem hoje de formação de atleta, de lançar o garoto no time de cima. Com que mentalidade você chegou e observou lá que o Santos trabalhava os garotos? Nessa época não se lançava tanto. Estava começando um processo já para começar a fazer esse tipo de trabalho. Mas existe uma base muito forte. Os elencos do Santos na base, essa época era muito forte, era muito competitivo. Você tinha que matar um leão por dia. Tinha dia que você dormia, quando você acordava na frente do estádio, frente da vila, era cheio de garoto que vinha do Mato Grosso, vinha de Goiás com a mala, cara, dormindo na frente do estádio, com a cabeça na mala. Então você tinha que estar todo dia ligado. Você dormia pensando em bola, acordava pensando em bola, porque senão no outro dia você acordava, tinha um na porta querendo tomar seu lugar. Então a competitividade não acabava nunca. Ô Ailton, e agora da tua chegada, quem que você recorda lá que te recebeu, o primeiro técnico, o primeiro contato realmente lá na Vila Belmiro, no CT? Como é que foi essa tua chegada? Conta pra gente esses primeiros momentos. Eu no futebol assim posso falar que fui um cara privilegiado, né? Porque eu peguei todos os meus treinadores, era Pelé. Foi os caras que jogou com o Pelé, hoje tenho muitos amigos que jogou com o Pelé, que hoje tenho convívio, tenho amizade com eles ainda, né? Então acho que isso aí pra mim, pro meu crescimento foi muito bom, porque esses treinadores, meu primeiro treinador no Santos, quando eu fui, foi o Manuel Maria. Manuel Maria foi o que sofreu o pênalti do 10º gol do Pelé. Jogou a vida inteira com o Pelé. Não sei se você viu agora na morte do Pelé. O Manuel Maria sempre ficou 24 horas do lado do caixão do Pelé, com a família, com os filhos que eram padrinhados pelo Pelé também. E aí passei pelo Coutinho, que também era um irmão do Pelé, Edu, Pepe, Zito, então Clodoaldo, então são o Pita, então são pessoas assim que viveu aquela geração de campeão do mundo, os caras que parou a guerra e eram treinadores e professores, eles ensinavam. Hoje dificilmente você vai pegar um treinador aí que vai dar treino para um sub-15, sub-17, ele vai ensinar você a jogar futebol. Ele vai te ensinar os caminhos mais fáceis. Eles não, né? Eu peguei uma geração ainda eles que ensinavam. Nós chegávamos no clube, eles achavam o teu defeito e corrigia. Hoje não acontece isso mais. Hoje tem muito pouca bola, mas parte física. E nessa época não, a gente aprendia demais com ele. Então, para mim, foi um marco na minha vida, assim, ter passado pela mão dessas feras. Ô Ailton, e o detalhe, você já chegou com uma característica, sempre foi meio atacante, o pessoal te adaptou em alguma posição diferente? Fala um pouquinho também dessa tua particularidade. Não, porque na época que eu cheguei, eu na região nossa aqui, eu sempre jogava de atacante, aberto, hoje eles falam extremo, né? E Até a nomenclatura vai estar trocando. Vai mudando tudo, só que o extremo hoje ele é canhoto, ele joga pelo lado direito, o direito joga pelo lado esquerdo, não. E o nosso tempo jogava mesmo, o canhoto jogava pelo lado esquerdo. E eu era muito rápido, e eu chutava muito forte, cara. Então o Pepe te adorava, né? Nossa, então todos os treinadores me adoravam, porque bola parada sempre fazia diferença. Eu tô brincando do Pepe porque é a posição dele, chutava ali, fazia. E aí, quando eu já cheguei, continuei nessa toada ainda de extrema ali, jogando aberto de ponta esquerda, mas depois fui me adaptando, vindo para o meio, porque como eu jogava muito do lado, fazia muito bola na área. E quando descobriram que com a potência do chute eu podia finalizar muito mais, começaram a trabalhar um pouco mais por dentro, assim que eu vim a trabalhar de meia esquerda. Bom, agora uma curiosidade. Digamos que vocês estavam lá num treino normal e do nada aparecia o Pelé. Ele ia com frequência? Como é que é?
o assim, dia a dia, assim. Do assim. nada você tá lá treinando, aí você olha pro lado e fala, meu Deus, é o Pelé que tá aí. Não, o engraçado é que, tipo assim, eu não costumo falar muito assim da minha vida, das coisas que aconteceu lá atrás. Poucas pessoas, assim, às vezes, que muita gente gosta de chegar e falar. Eu não, nunca fui disso. Aham. Muitas vezes, assim, eu sou mais de tipo chegar, às vezes tá numa conversa, às vezes se sente bem, conta algumas histórias assim e a gente se diverte ali. E o Pelé foi um caso, assim, que é até estranho. Porque o Pelé, o dia que eu conheci o Pelé foi o dia que ele veio cortar cabelo. Que ele Olha, cortava cabelo no Didi, que era na frente da Vila Belmiro ali. E aí, vamos tirar foto e tal, todo mundo. Ele chegava, virava aquele alvoroço. nossa, imagina. E aí, quando a gente soube que o Pelé viria pra cortar o cabelo, a gente já ficou ali, ó, vamos, tem que tirar uma foto com o Pelé, tem que tirar uma foto com o Pelé. Você já tava com que idade? Eu tava com 13 para 14 foi anos. bem, Foi bem no logo início, foi depois bem você nesse já início. entendi. Foi minha história que começou com ele aí lá atrás, Aham. né? Aí, tirar foto com o Pelé, tirar foto com o Pelé. E tá aí, nós que morávamos no alojamento, nós já corria pra ser o primeiro. Sei. Já pra tirar foto. Tirava a foto antes dele cortar o cabelo, não tinha jeito de escapar. Aí, depois que o pessoal via que ele tava ali, aí virava multidão. Vinha muita gente, então ficava ruim. Então, nós já pegava ele ali na entrada e tirava foto. E aí, com o tempo passando, e outra hora ele vem, outra hora ele não vem. Num dia de domingo, cara, e nisso começamos a conversar. Começava a tirar foto, ele conversava com um, conversava com o outro. Num dia de domingo, assim, acho que ele marcou com o Didi, e o Didi demorou um pouquinho para chegar. Ah, tá. E ele chegou, ele entrou. Ele entrou e o porteiro ficava ali, você subia uma escada, era o alojamento. Ele pediu, sentou ali e ficou esperando o Didi. E ele tinha uma Mercedes marrom na época. E a Mercedes parada lá. Nisso eu vinha descendo a escada. Aí eu vi assim, falei, cara, é o Pelé aqui na porta do clube, sentado aqui. Eu falei, mas não é possível. Sozinho. Ele e o motorista. Ah, tá. Aí eu peguei e falei, caramba, é o Pelé. Aí cheguei, cumprimentei ele, né? Cumprimentei e fiquei ali. Falei, não vou sair daqui, né? Tô aqui Porque de- certeza tô vai aqui de chegar. guarda E também. não vinha ninguém, cara. Domingo, assim, tava bem. É. Aí começamos a conversar. Começamos a bater Olha. papo, e papo vai, papo vem, ele contando das histórias, tá? Contou até de um jogo que ele veio aqui jogar aqui contra o América, que ele pediu pro zagueiro ser técnico, parar de dar chutão. Ah, então essa história é Essa verdade, história né? é É que a gente verdade. sabe o lado de cá, mas o lado de lá a gente não sabia. Nesse dia ele me contou essa história. E foi Desse zagueiro. Falou, não, pro cara, não, domina, larga de dar chutão O pra Jairzão, frente. é. Então. Aí ele me contando história, então eu falei, pô. E ele ria? Dava risada e contava as histórias. E eu sabia muitas histórias, porque o Manuel Maria, como treinador da gente, também já. contava as histórias. Então, tudo batia. Aí tal, e ali. E eu perguntava mesmo, falava assim, mas aconteceu Era isso tua mesmo? chance, né? Por E você tal. era- E eu falava, mas será? E às vezes eu via algum vídeo dele assim, eu falava, cara, o cara é um gênio, cara, não tem como você. E você tá ali perto dele. E aí começou um laço de amizade, começamos, tal. Aí chegou um tempo que começou a ter. Ele começou uma vez na semana, ele dava treino para uma categoria. Olha que Na bacana. base, que era Projeto Pelé. E aí começou. Uma semana ele dava pro júnior, uma semana pro juvenil, uma semana pro infantil. E começou a interagir. E eu comecei a pegar tanta amizade com ele, cara, que, tipo assim, um dia nós tava treinando no CT, ele ia num outro campo ver um outro treino, ele passou e eu tava ali no campo, era no 2º Batalhão, que era em São Vicente, aí tinha 3 campos assim. Ele parou no campo, desceu, ele com um gorrinho na cabeça assim, veio, eu tomando água, ele veio, parou a Mercedes, veio, me cumprimentou, montou na Mercedes e foi pro outro campo. Falei, puta, cara, como é que pode, cara? Aí foi passando, aí surgiu a oportunidade de escolher um atleta do Santos para fazer o comercial em São Paulo, um comercial dele, fazer o dublê do Pelé. Sei. E nesses treinos da Era Pelé, ele ensinava algumas coisas. E nisso dele ensinar, quando os meninos tentavam fazer, não dava certo, eles falavam assim, ó, olha como que é fácil. Falava, vem cá, Ailton, olha como que é fácil. Aí falava assim, esse aqui já sabe fazer. Aí ele faz esse tiro. Eu ia e fazia. E dava certo, cara. Aí eu falei assim, nossa senhora, eu sou privilegiado, não é possível. Aí surgiu, ó, precisa de uma pessoa para fazer o comercial. Aí tem um garoto de São Paulo, mas o Pelé mandou vir atrás do Ailton. Ó. Aí eu falei assim, cara, mas como é que eu vou fazer o comercial? Porque tudo que ele faz é com a perna direita. E eu sou esquerdo. E aí o que acontece? Você tem que fazer o voleio com a perna direita, você tem que fazer a bicicleta com a perna direita, que eram os lances que ele fazia quando jogava. Eu falei, o movimento eu faço. Você tava com que idade? Eu tava no profissional, com 19 anos. É que nessa época, acho que não, é óbvio, né? Não tinha a tecnologia de hoje, né? Porque Não depende tinha. de você dar uma simulada lá, a computação... Então, mas eu tava com 19, eu tava já jogando no profissional. Olha. Aí chegou o cara no CT e falou assim, ó, você vai ter que subir para São Paulo, que você que vai fazer o comercial. Aí tá aqui o contrato, você lê o contrato. Era pra alguma marca? Era uma marca de colchões. Eu tenho lá, mas agora de cabeça eu não lembro o nome. Aí o que aconteceu?
Você lê o contrato certinho, são 2 anos de contrato. Ó. Enquanto estiver passando, você está recebendo. E Ia gravar uma vez só? E se daqui 2 anos resolver passar mais, você vai continuar também, vem o direito de imagem, você vai receber. Eu falei, não, para mim só de estar participando, porque é um dia que eu ia passar com ele. Sim, olha. Aí eu falei, não, beleza. Aí vi lá o contrato, aí pedi a permissão no Santos, Assim, porque como eu estava no profissional treinando, já tinha que ficar o dia todo em São Paulo, foi em São Bernardo do Campo. Aí tal, beleza, passou os dias, falei, assinei tudo certinho, a tal dia, vem um carro aqui, te pega, só para São Paulo a gente vai fazer, subir. Aí eu falei, eu vou chegar lá, vou fazer todos os movimentos, né, tá lá, beleza, fazer. Mas quando eu cheguei lá, tal, aí um cafezão assim, a gente tá tomando café, quem chega? Pelé. Eu falei, não é possível, cara. Ah, você não imaginava que ele ia? Não, pra mim é fazer os movimentos lá e depois ele ia fazer lá e passar tá, ele, né, nas entendi, imagens. Não, mas entendi. ele participou no dia. Olha. Ele veio. Aí eu falei, caramba, aí eu já era careca, tinha que Sim. colocar cabelo, aqueles negócios, olha teve só. toda aquela produção. Usar a roupa da época deles, a chuteira que era Olha que preta. legal. E aí tal, beleza, fomos lá. E eu fui fazer, cara. Chegava lá, tinha dá o voleio com a perna direita. E quando eu acertava o ângulo, o goleiro não passava. Ai, Quando meu o goleiro Deus. passava, eu não acertava. Eu falei, eu vou ficar o dia inteiro aqui, hoje não vai acertar isso aqui. É igual assim pro pessoal da nossa área, da minha área aqui da publicidade. É errar um texto, né? Tem que ficar gravando até acertar. Até Você, no acertar. caso- E, só que como era de colchão, então você pulava em cima do colchão. Ah, entendi. Então você dava uma bicicleta e já caía no colchão. Cara, foi impressionante. Aí passamos o dia todo junto, almoçamos junto e tal. E aí à tardezinha eu desci pra Santos de novo. E assim foi indo. Aí depois que eu saí que paramos de ter o contato, mas nosso contato era muito legal, cara. Ah, e pra você, né, que você tá contando agora, como que era o sentimento de fazer parte de tudo isso, assim, além de ser o privilegiado, né, tá junto com o Pelé lá durante, como você falou, um dia todo e ter essa amizade. Como é que foi pra você tudo Cara, isso? eu vou te falar pra você, assim, eu mais senti, assim, a importância de ter feito esse comercial e das vezes que eu parei pra conversar com ele, assim, uma conversa tão sadia, você não acredita, foi quando ele morreu. Olha, Que eu fui ver a dimensão da coisa. que Quando é. você vê que o mundo inteiro tá venerando o cara, você vê pessoas saindo do outro lado do mundo para vir ver o cara aqui, e aí você começa a ver as imagens passar, algumas coisas acontecer, e você vê que você esteve tão próximo, cara, assim, e aí você tem uma importância, porque não é para qualquer um, né? Você ser um Sim. dublê do cara não é para qualquer um. Então aí você começa a passar um filme, né, cara? Aí você vê que tem momentos que a gente não aproveita, e muitos a gente aproveita, e passa muito rápido. Desse período da morte dele, fazia quanto tempo vocês não se viam mais? Não, aí fazia mais de 10 anos já. Acho que mais de 20 anos, quase 20 anos, que foi 2000. Fazia aí uns 18 anos. É que o tempo passa muito rápido, Passa né? muito E rápido. no mundo do futebol Porque passa depois mais que ainda, né? foi em 2019, né, que eu subi pro profissional, depois eu fiquei mais fora do Brasil, né? Ah, E tá, aí entendi. você sai pra fora e você fica muito tempo sem instância, então você vai perdendo convívio. Agora, o Manuel Maria, eu já tenho convívio ainda, que foi como fosse um pai pra mim, né? Uhum. Foi um treinador, mas que eu vivia na casa dele. Hoje eu faço algumas coisas com os filhos dele, que os filhos dele têm agência. Um é treinador do Jabaquara Sub-20 e o outro tem uma agência de futebol, que é a WMA. Então a gente manda alguns atletas para ele também, a gente faz algumas parcerias. O pai, Nossa Senhora me vê, é um carinho tão grande. Aí teve há pouco tempo aqui, tive com o Nenê Bellarmine, não sei se você já ouviu falar também, que é da era Sim, Pelé. O Edu, quando vem na região jogar Master aqui, O Edu já sempre até tá. entrevistei ele uma época que veio ele, o Serginho Chulapa, eles vieram aí. Essas Eu pessoas tenho uma assim. matéria com ele. E quando você vai em Santos, você encontra essas pessoas assim. Tive o João Paulo, que foi meu treinador no Santos, que foi um dos grandes treinadores que me ensinou muita coisa, cara. Então você passa por pessoas assim que não fica na história. Ô, Ailton, você mandou uma foto lá pra mim com a camisa 11. Chegou a vestir a 10 em algum momento ou era mais a 11 mesmo? Não, no Santos eu sempre usei 11, 25 e 35. Foi as camisas que eu mais usei ali. Essa 11 foi já no início, quando eu subi da base pro profissional, que era o Leão na época o treinador, né? Aí eu já comecei, quando eu já fiz 2, 3 treinos que eu já ganhei a posição, na época eu já peguei a 11. Que na verdade no Santos na época tinha necessidade desse perfil de atleta, e eu já peguei logo ali a 11 e fiquei aquela era do Brasileirão todinha com a 11. Bom, agora falando do teu período mesmo no time profissional, a gente falou da base, né? A base sempre muito forte, como você falou, já tinha essa mentalidade do que a gente vê hoje aí, da quantidade de atletas que são revelados, são colocados no time de cima, de repente fica pouco tempo e já vão embora para a Europa.
mas você também pegou um momento delicado que a equipe não ganhava títulos, né? O time de cima. Sim, Como que era a sim. pressão? Poxa, o time onde o Pelé jogou, um time multicampeão, tá há bastante tempo sem ganhar. Como é que foi para vocês, que eram lançados da base pro time de cima e até pro grupo em si, lidar com isso? O complicado é porque nessa época que eu subi, o Santos fez aquele time que era os Galácticos, né? Que era Edmundo, Fred Rincon. Rincon, Dodô, Caio Ribeiro, aí veio Claudio Miro, era Zete, goleiro, era Márcio Santos, campeão do mundo, era o Valdo, que jogou no Cruzeiro, era naturalizado Foi em português. 2000 isso aí? 99 e 2000, foi a Né? geração de 99 e 2000. Então o Santos gastou muito dinheiro, era Aristizábal. Ah, O verdade. Santos gastou muito dinheiro Um e pouquinho antes o Viola, né? um O pouquinho. Viola acho que foi um ano Viola, antes. Viola foi antes. É. Foi um ano Foi antes. até artilheiro do Brasileirão. E esse ano foi o ano que o Santos, Valdir Bigode. Ai, O Santos gastou muito dinheiro. O Santos na época tinha Zete, tinha Carlos Germano, tinha Ney, tinha Pitarelli, tinha o Fábio Costa. Então era uma geração de atleta já renomado que ganhava muito, cara. Os caras naquela época ganhavam o padrão que os caras ganham hoje. já. Então, e aí o Santos já estava arrebentado financeiramente e começou a se arrebentar cada vez mais. E aí não fez um brasileiro muito bom, né, nessa ocasião. Aí eu fiz esse brasileiro e nesse ano de 99 fui pro Japão depois. E Você foi aí emprestado? fui emprestado. E aí na minha volta, que foi o ano do que veio o Robinho, veio Diego, que aí eu voltei de empréstimo, aí fui emprestado pro Corinthians de Alagoas ainda. Ah, tá. Aí fui campeão alagoano, voltei e tava naquele elenco. Só que eu tava naquele elenco e o Santos já me devia muito. Entendi. Devia, e o Santos tava numa situação assim tão grande, cara, que até a gente naquela época morava num hotel, e até o hotel tava já reclamando que não pagava. E aí foi aonde que eu tava naquele elenco, foi aonde que eu falei, eu optei, que eu tive uma proposta de um clube de Portugal na época. Falei, não, vou sair, vou seguir a vida. Porque eu me lembro na época que falaram assim, poxa, só o Leão pra encarar, né? E pra ele lançar tanta gente, até ninguém sabia o que seria o futuro do time, né? Porque, E na poxa, um verdade não time de tinha garoto, mesmo. né? Na verdade não tinha. Eles nem tinham idade para profissional. Eles estavam bem ali prematuro, pouco tempo eles era salão e campo, né? E falou, não, tem que colocar os moleques, porque vai colocar quem? Dinheiro para sair no mercado buscar, não tinha. Hoje fala que não tem, mas naquela época não tinha mesmo. É. Então não tinha. E os que estavam ali, que eram os mais velhos, todo mundo queria sair. Porque não estava recebendo, então estava numa situação muito difícil. Daquele time, você vai me ajudar, óbvio, né? Você conhece a rapaziada toda. Acho que mais, assim, experiente era o Alberto, centroavante. Não, na época tinha o Léo, Aí isso, tinha Léo, tinha Renato, tinha Paulo Almeida, tinha André Luiz, Pereira zagueiro, Michel, Gustavo Neri. E aí tinha que enxertar alguém ali, porque não tinha. Contratação não adianta que não ia sair. E você já ia treinar, você já ia desanimado. E a pressão que tava. Sim. Tinha feito um Campeonato Paulista ruim, aí tava numa pressão danada, e aí precisava, colocou os moleques, cara. E de repente os moleques começaram a ir, e quando viu... Naquela época ainda classificava até os 8, o Santos curiosamente ficou em 8º, né? E aí foi no mata-mata que aí tirou o eles São Paulo, aí foi campeão em cima do Corinthians, aí né? os moleques encarnou o Pelé ali e o trem desandou, cara. Mas é bom demais, cara. Esse convívio, essa amizade. Sempre tem o encontro dos amigos eternos, né? Que tem 2, 3 grupos aí de amigos eternos. Inclusive, amanhã eles estão em Barra Bonita, aqui perto de Jaú. Sei. Vão para lá Gustavo Neri, Camanducaia, Adiel. Vão tudo para lá se encontrar amanhã, que faz sempre 4, 5 vezes no ano, faz uma confraternização dos amigos eternos para não deixar acabar isso aí, né, cara? E é legal, não posso ir porque tem o jogo aqui também amanhã. Então a gente fica até triste não poder participar, de estar com esse convívio de amizade, mas é a vida, né? Ô Ailton, no futebol, no time de cima, no profissional, qual que é a tua principal recordação? Que você, mesmo tendo conquistado o título, né, que eu tenho certeza que tinha sido aí seu grande objetivo, sonho, mas que outro grande momento você se recorda? Eu recordo a Arena de Amsterdã, né? Eu fiz aqui, eu subi, joguei contra o Paraná Clube, que estava na primeira divisão do brasileiro, lá em Curitiba, 2-1, fui destaque da partida. Na frente eu, Dodô e Aristizábal. Então você estava bem acompanhado, hein? Tava bem acompanhado. Depois a gente jogou contra o São Paulo, na Vila, que foi meu primeiro gol no Rogério Ceni. Legal. E em seguida a gente fizemos uma excursão para fazer um torneio em Amsterdã, que era o Ajax, Lazio,
Atlético de Madrid e Santos. E nessa ocasião, eu estava de titular, né? Joguei os jogos todos e uma imagem muito boa, né, cara? Porque é a primeira vez que você joga no estádio coberto, era um estádio que tinha feito... Olha, naquela época já era assim, hein? Foi o primeiro estádio coberto que foi feito, né? Então a gente não tinha dimensão do que era aquilo, né, cara? E aí a gente foi, pra mim foi coisa de doido. Você pegava o time do Ajax, era a seleção, basicamente seleção holandesa, que os caras chegavam em tudo, né? Isso aí, você tá falando, foi em foi em que ano? 99. O Ajax foi campeão em cima do Grêmio em 95, né? Campeão mundial. Você tá falando da base, E aí eles tinham uma base muito E forte. tinha tido a Copa em 98, Isso. então muita gente Eles tinha tinham, participado da última os Copa. caras tocavam a bola ali, que era coisa de doido. E depois saímos de lá, fomos para Sevilha também, fomos com a Inter de Milão, Sevilha, não sei se foi a Lazio, também depois de lá. E depois outra recordação grande é Real Madrid, né? Que também foi feito um convite ao Santos para fazer um jogo com o Real Madrid, em 2000, lá na Espanha. A gente foi fazer esse jogo, também perdemos de 3-1 lá dentro, mas foi despedida do Raul. Aquela época as equipes iam mais para lá, hoje que esse Iam calendário mais, piorou ainda, né? A gente não se vê tanto excursões, mas você tá me recordando aí um fato legal, que as equipes saíam mesmo para disputar. Eu lembro que o São Paulo muitas vezes disputou aquele Ramon de Carranza, Sim. Tereza Herrera. Agora você tá recordando o Santos ia muito pro Japão, né? parou de ir também. Isso, verdade. E você pega assim, o Real Madrid anos 2000, cara, só tinha fera. Então era cara que você via em gibi, em capa de revista, ou Copa do Mundo na televisão, de repente você tava ali jogando contra os caras. Então isso aí pra mim não tem dinheiro que paga, né, cara? Você tá ali no meio assim, é coisa de doido. E uma outra cultura, uma outra vida. Agora a gente tá falando dos estádios europeus, mas a Vila Belmiro ainda tem aquele estilo de campo do interior, né? Tem essência. Estádio mais acanhadinho, mais próximo. Como é que era jogar lá também, com a torcida lá? Sempre... mas o adversário sente. Né? O adversário pode falar, pode ser grande, pode ser pequeno, quando ele pisa ali dentro, é um templo do futebol. Quando o cara pisa ali dentro, o cara não adianta falar que não senti nada, que sente. O adversário, às vezes o Santos, até com o time mais fraco, acaba crescendo, porque a energia é muito boa, a energia é grande. Isso aí faz o Santos ganhar alguns jogos que não tem elenco para ganhar, às vezes ganha. É verdade. Eu me lembro, né, antes, né, da Vila Belmiro passar pela reforma do gramado, que quando chovia era um Deus nos acuda, né? O pessoal... Não, teve uma vez que foi jogar... Eu tava na base, jogar o Guarani, Paulistão. Santos e Guarani tinha mais de 1 metro de água dentro do campo. Eu via pela televisão, eu de longe não acreditava. Eu tava dentro da escola, né, que eu estudava do lado, no Primos ali, que é uma escola que tinha do lado. Eu tava dentro da escola, a chuva foi tão forte que tiveram que dispensar a gente. Quando a gente foi sair, não tinha como sair, porque a água tava batendo no meio do muro. E a gente pegou, fomos no meio da água. Vamos embora, vai ficar fazendo o que aqui? Colocou o material na cabeça e foi. Quando chegou o ônibus do Guarani, naquela época o Guarani viajava com o Caprioli. Ah, tá. O Guarani era um monte de estrutura. O ônibus tava com o Caprioli estava pro meio de água. Nossa! Falava, o que é isso? Isso aqui é fim do mundo. Aí depois foi melhorando. E quando fez a primeira reforma, do primeiro gramado que veio a empresa dos Estados Unidos fazer, eles levantaram o gramado, né? Subiu um pouco. E a gente, quando eles colocou a primeira graminha assim que tava pra pegar, a gente ia de madrugada, cara, jogar lá. Olha. Porque morava dentro, né? Sei. E aí tinha as luzes do corredor. Aí os caras acendiam a luz do corredor. Tinha um segurança que era muito doido. Ele pegava, ele mesmo que chamava. Pô, vamos jogar uma bolinha de madrugada. Olha. Aí montava os timinhos ali, acendia a luz do corredor e nós pau naquele gramado, novinho, cara. O CT lá do Meninos da Vila, ele foi construído quando? O CT eu Na conheço, verdade, eu o cheguei CT lá. ele é antigo, né? Antigamente ele era o Chico Guimarães. Mas não treinava lá. Não, ele era horrível. Ah, entendi. Era Chico Guimarães, antigamente ele chamava Chico Guimarães. E ele tinha os campos normais. Eu fui lá em 2010. Não tinha aquela reforma de alojamento, aqueles gramados. O gramado lá, você tem noção, já teve dia de nós pegar enxada e fazer corregozinho assim pra tirar água pra treinar. Que era muita chuva. Quando chovia, ele alagava, os campos eram horríveis, era pura areia. Era pura areia, aquilo ali era outra realidade. Então eu já fui numa outra realidade. Era outra realidade. Depois, quando reformou, aí quando eu já tava no profissional, nós pegamos uma parte nova, né? Entendi. E aí você olhava assim, você pensa lá atrás, pô, a gente tem que dar valor, porque a gente pegou aqui, roeu o osso, mas hoje não tá no filé mignon. Hoje está muito mais, né? Hoje até sintético tem. E não dão valor, né, cara? É isso que daqui a pouco a gente vai falar, principalmente. O que a gente trabalhou naqueles campos ruins, se trabalha naquele campo de hoje, pai do céu. Ô, Ailton, é justamente isso. Daqui a pouco a gente vai entrar muito nessa parte técnica sua também, atual. Só que, por exemplo, você foi lá com 13 anos, não tinha tanta distração como tem hoje, teu foco, como você falou, pô, eu tinha que saber que meu negócio é dentro de campo, porque fora tem muita gente aí querendo pegar o meu lugar. Hoje em dia,
digamos, também existe muita gente querendo, só que parece que a vontade de quem tá não é igual a do passado. Você até pode dizer melhor do que eu, porque você tá com o trabalho já há bastante tempo e tá conhecendo essas novas gerações. Por que mudou tanto a geração sua, até digamos, uma geração posterior dessas atuais? Hoje eu vejo assim, que hoje o que mais estraga o atleta hoje é os pais. Hoje tem tudo fácil, cara. Hoje o atleta ele não precisa correr O pai atrás. leva Os pra pais, treinar, fica os lá pais esperando. fica esperando, faz tudo e compra isso, dá celular novo e vai não sei. Nosso tempo nós não tinha, cara. Tinha que correr num espacinho no sol. E como é que a gente ia trabalhar? Trabalhar não tinha como trabalhar. E aí você olhava para casa, a mãe doméstica, o pai trabalhando na roça. Você ia fazer o que da vida? Faltando as coisas em casa. Então você tinha que correr. Pensar, eu tenho que ser jogador de futebol. Como que eu vou ter que ser, cara? Treinar. Antigamente você passava na rua e você não podia correr com o carro, que era moleque jogando na bola verdade. descalço. Hoje você não encontra ninguém. É. Hoje você vê nos clubes aí, você vai no clube lá, o campo tá parado, não tem um moleque chutando uma bola. É diferente. Hoje o moleque não vê a hora que acaba o treino pra poder ir embora. Nós não, acabava o treino, nós queria ficar chutando no gol, cara. Hoje a molecada não quer mais isso. Então Eu brincava, assim, eu nunca fui, assim, só brinquei, amador e tal. Mas é aquela história, enquanto tinha sol, a gente tava lá no campo chutando. Não tava aí, lá. Aí literalmente escurecia, o jogo tava empatado. Ó, então agora quem fizer ganha. Mas já não chegava nem que a nós bola brinca direito. até hoje, nunca arrancou um tampão do dedo, né, cara? Na rua, jogando descalço na rua, arrancava a ponta do dedo, no outro dia tava jogando com o dedo todo danado. Então muda muita coisa. Hoje, quando nós entrávamos dentro de campo para jogar, eu mesmo assim, eu falava assim, você podia me encontrar aqui, você era meu amigo aqui. Na hora que entrou para dentro do campo, nossa amizade acaba ali. Aí eu vou defender o meu, não tem outra situação. E hoje até nisso, eles não têm essa mentalidade de tô defendendo o meu pão aqui, e aqui eu vou até a morte. E assim, nós falávamos antigamente, né? O adversário para ganhar da gente tinha que suar sangue. Porque senão não ganhava fácil, não. Ô Ailton, agora vamos pegar esse gancho aí de futebol internacional. Japão, Europa, como é que foi essa experiência pra você? Contou aquela quando você foi defender o Santos, mas quando você foi defender essas outras equipes, o que você tem a lembrar em questão de nível de competição, de aprendizado, de tudo aquilo que você viveu lá fora? É bom, né, cara, você poder. É o que todo mundo na época sonhava, hoje sonha muito menos, mas a gente sonhava muito era o quê? Jogar futebol e poder um dia sair e jogar fora do Brasil. E aí, nesse tempo aí, quando eu estava já no profissional do Santos, surgiu a oportunidade de ir para o Kawasaki Frontale do Japão. Até o treinador era o Pita, né? Na época eu estava lá. Que ano que foi isso? Em 2001. Aí o Pita estava treinador do Kawasaki Frontale, toda a comissão lá era brasileira. O Zico ficou até em que ano lá no Japão? O Zico, na verdade, nunca saiu, né? O Zico né? vive lá, mais lá que aqui. Então, mas ele jogou, você se lembra? O Você Zico não chegou a jogar? Não, o Zico já era. Na época que eu fui, o Zico já tinha até sido treinador, ele já não era mais. Tá. Quem trabalhava lá nessa parte técnica era o irmão dele, que é o Edu. Eu digo porque falam muito que ele que abriu muitas frentes, né? Ajudou o futebol também. Ele lá no Japão foi um dos pioneiros, né? Tem ele e tem um outro lá que eu esqueci o nome agora para te lembrar aqui. Mas aí eu fui pro Kawasaki Frontale, fui emprestado, fizeram um empréstimo. E na época eu tava no Kawasaki Frontale e o Adiel foi para um outro clube. Nós dois era do Santos na época, né? E o Adiel foi pro outro clube. E aí, nessa fiquei no Japão, voltei, né? E aí foi onde que eu saí do Santos e fui emprestado pro Santo André. Joguei a Copa Paulista, também ganhamos a Copa Paulista. E aí eu tive uma proposta de ir pro Anji da Rússia. Aí fui fazer a pré-temporada em Antalya, na Turquia, e voltei pro Brasil. Falei, não vou ficar, vou embora pro Brasil. Nem cheguei pra Rússia. Que eu ia te perguntar já do frio. Tava muito frio. E a Antalya já é a parte mais quente da Europa, ali onde os clubes tudo vão fazer pré-temporada. Entendi. E eu falei, cara, eu não vou aguentar ir pra Rússia. Não aguento, eu vou voltar pro Brasil. E voltei pro Brasil. Da Turquia, meti o pé pro Brasil. Aí fiquei aqui no Brasil. Aí tive uma proposta de ir pra Grécia, depois, né? Aí fui pra Grécia, fui pra um time da segunda divisão, pro Panathinaiki, de Patra. E aí, em 6 meses, fui contratado para um time da primeira, pro Apolo Calamarias. Aí fiquei no Apolo Calamarias, e do Apolo eu saí e fui pra Ilha de Chipre. Que a Ilha de Chipre é grego, né? Sei. Grego, fala grego normal também, só que é uma ilha no mar Mediterrâneo. E futebol também é muito gostoso, cara, mas é um futebol que não é tão competitivo. A gente vê pela Aí eu fiquei lá, normal, tudo.
E aí, quando eu tinha mais 1 ano e meio de contrato para cumprir lá, mas eu decidi voltar pro Brasil, porque eu tava achando muito comodismo. Eu precisava competir. Ah, E entendi. eu falava, cara, não compete, aqui tudo ganha tá bom, perde tá bom, pra mim não vai dar liga. Aí eu falei, não, vou retornar pro Brasil. Aí retornei pro Brasil, aí tinha um amigo meu que era treinador, tava no Londrina na época. Aí tive um convite para ir pro Londrina, fui pro Londrina também na Copa Paraná, fomos campeões da Copa. E aí foi indo, fiquei jogando aqui no Brasil há um tempo. Aí fui não, antes da Grécia eu fui para Portugal, que foi quando eu joguei no Portimonense ainda. Ah, Eu tá. joguei no Portimonense, voltei e depois eu fui para Grécia. Mas quando eu voltei antes de eu ir para Portugal, eu tinha ido para Tunísia. Pô, então você rodou Eu bem. tinha ido para as Facs da Tunísia. Eu rodei quase o mundo, eu rodei 18 países. E aí, nessas andanças, eu fiquei mais um tempo aqui no Brasil, depois fui pro Diba Fugira dos Emirados. Foi o último país que eu saí pra... Eu tô vendo pelos nomes dos países, você conheceu cultura, então uma totalmente diferente da Não, outra, né? andei bastante. Eu vou falar pra você, eu andei pra cada buraco aí. É que nós não vamos ter muito tempo, mas se for contar as histórias que aconteceu nesses meio termos assim, É questão de... nunca passei mal, assim, de ter problema de racismo. até entrar nessa questão. Isso aí é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Nunca tive problema com racismo. Ao contrário, todo lugar que eu passei fui muito bem recebido. Mesmo culturas totalmente diferentes, né? Você Tudo falando diferente, Emirados, nunca Tunísia, tive. Europa, E eu era muito bem querido em Japão. todos os grupos que eu trabalhei assim fora do Brasil. Os gregos gostavam muito de mim, japonês. Pessoal, eu sempre fui assim sempre fui parceiro. O pessoal sempre gostava, convidava eu demais para estar em restaurante, para estar na casa deles. Sempre que bacana. tive esse convívio legal com as pessoas. Então não posso falar assim que você foi maltratado em algum lugar. Não, nunca tive esse problema. Fui muito bem tratado e mesmo você passando em várias culturas, cara. Você vai no mundo árabe também, que o pessoal já é mais seco, mas também fui bem tratado, não tive problema. Então isso eu tenho mais que agradecer, né? Por ter acontecido tanta coisa boa na vida assim, você não ter passado por perrengue. Às vezes tem jogador que sai do Brasil, chega lá maltratado, aí combina uma coisa, chega lá não recebe, tem Isso, briga. tem muita história disso. Aí depois não consegue voltar. Não, eu já saía com a passagem de ida e de volta. Isso aí eu já era o que me garantia. E quando eu saí do Santos em 2003, eu tinha um empresário que era de Santos. Ali eu pus na cabeça que nunca mais eu assinava com um empresário. Falei, não, se eu tivesse com um empresário, às vezes eu tinha jogado até em clubes melhores. Entendi. Mas eu sozinho consegui seguir a vida. Consegui seguir porque tive um perrengue com o empresário. Falei, não quero mexer mais. E fui seguir a vida sozinho. E aí consegui ainda jogar nesses lugares todos aí. É questão de idioma que você está falando aí, ó. Árabe é uma língua, Japão totalmente diferente, Europa diferente. Como é que era se adaptar a isso? Tinha um tradutor lá pra tudo? O único que teve tradutor foi o japonês. Foi no Japão, tinha 2 intérpretes. E nos outros países não tinha. Mas aí você vai, o convívio você vai aprendendo rápido e era uma coisa, cara. Eu saía daqui, falava, como que eu vou falar lá? Chegava lá, passava 10 dias, eu tava falando inglês. E eu aprendia muito rápido. E aí eu já desenrolava e a vida ia... Mas o básico já... O básico. Você aprendeu o básico, né? E pra jogar você não precisa de língua nenhuma, né? Soltou a bola, você sabe a cor do teu time, filho. Aqui e pede pra tocar a bola e acabou. Igual, por exemplo, ó, você chega como brasileiro, óbvio que pra eles lá é uma sensação, e tem muitos atletas do país, né? Óbvio, como você falou, uma qualidade técnica inferior. Tudo eles queriam passar pra você resolver ou eles também tentavam jogar da deles? Essa que é a diferença, né? Que eles querem passar tudo pra resolver, mas sempre quando você chega, sempre já tem um brasileiro. Ainda Porque brasileiro, todo lugar tem um, cara. Todos os times que você chega, tem... Ainda mais com o tempo foi evoluindo, né? Foi liberando aquela quantidade quando não era brasileiro, era africano. Né? Então, e a gente dá muito bem. Então, você chegava nos lugares assim que não tivesse o brasileiro, tinha um africano, nós já desenrolava e a vida seguia. Era gostoso demais, cara. A gente sente saudade disso tudo. É o que fica, né? São as histórias, as lembranças, só as histórias, os grandes momentos. Você também tem na tua casa, eu sempre gosto de perguntar isso pros convidados, um mini museu lá de recordação, um quadro especial, não tem? Quando eu parei de jogar, eu falei assim, eu não quero ter camisa de nenhum time que eu joguei. Verdade? Eu não quero ter camisa de nenhum time que eu joguei. E eu não tenho. Não tenho. E uma vez eu tinha também muitas fotos, tinha muita foto, tinha muito álbum. E numa construção de uma casa que eu tava fazendo, uma vez tinha um quarto lá que eu guardava tudo e teve uma infiltração, molhou tudo. E eu não sabia que estava entrando água lá. Quando eu vi, tinha estragado basicamente quase tudo. Nossa. Então eu não fiquei com muita recordação assim. Também gosto mais de guardar na lembrança. Não sou nem muito de ficar contando muita história, né? Sei. Então é assim, a vida vai seguindo, você vai desapegando de algumas coisas. Bom, agora vamos pular o outro degrau da história aqui. Terminando a carreira, aí você falou, poxa, eu ainda quero continuar no meio do futebol.
Aí o que te levou para esse outro lado? O lado técnico, digamos assim, né? Na verdade, quando eu já parando, eu já pensando em fazer alguma coisa no meio do futebol, ser treinador de futebol. E aí o que eu pensava, fazer escolinha, iniciar ali da Aí você já garotada tinha voltado menor. aqui pra região. Já eu terminei na Votuporanguense, 2014, na Copa Tá. Paulista. Entendi. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, Aí eu fiz uma escolinha em Votuporanga. Fiz um projeto lá, comecei a tocar. E aí em 2016 eu recebi um convite de ser técnico do Sub-20 da Votuporanguense. Aí eu fiz aquela temporada com o Sub-20. Uma temporada muito boa, mas muito boa mesmo que eu fiz. Foi o primeiro ano e aí foi onde eu criei força para seguir. Falei, pô, uma primeira temporada, um campeonato tão bom desse aqui, tem que dar sequência. Aí, no 2017, eu não trabalhei, fiquei num projeto na escolinha. No 2018, surgiu a oportunidade. A Votuporanguense estava na Série 2, foi até o ano do rebaixamento do Rio Preto. Até que nós ganhamos, tava ali o Rio Preto para cair, a Votuporanguense para cair na Série 2. E eu assumi junto com o Gilberto Pereira, que na época estava no Atlético Goianiense, a Votuporanguense para tirar do rebaixamento. Sei. O treinador era o Ito Roque, que é aqui do Rio Preto. Isso. O Ito Roque tinha caído, o time estava lá em último, não ganhava de ninguém. E aí trouxe eu e o Gilberto para tentar tirar a Votuporanguense. O primeiro jogo era o Rio Preto, lá em Votuporanga, nós ganhamos 2-0. O Rio Preto não leva sorte lá ver eu vejo as últimas temporadas. Ganhamos de 2-0, inclusive os 2 gols foi do William, que está no CSK agora, de Moscou. E aí fizemos esse campeonato. No outro ano foi quando a gente montou um centro de treinamento lá, né? Junto eu e o Sopedo, que é o do Tanabi, que era investidor do Tanabi. Montamos esse projeto, começamos a seguir, o projeto começou a crescer. E aí, na necessidade, a gente precisa de um clube. Porque lá só tinha o CT. Porque quem cuidava do Votuporanguense eram outras pessoas. Nós não trabalhávamos com a Votuporanguense. Nós tínhamos o CT e começou a crescer, né? Começou a trazer jogador de fora, fizemos um centro de alto rendimento. Olha que bacana. E começou a crescer. Foi, não pode mais ficar aqui, porque tá demais. E gente do Brasil todo vindo, e o negócio começou a crescer e bombar. Nós falamos, nós precisamos de um clube. Aí foi quando surgiu essa parceria com o Tanabi. Aí viemos pra cá, e eles estão lá até hoje. Eu saí e eles ficam ainda. O seu Pedro, eu encontro sempre o Amin também, o pessoal, né? E eles montaram a estrutura. Mas em Votuporanga ainda existe? Não, na Votuporanga aí transferiu tudo para Tanabi. Transferiu tudo para Tanabi. Aí o projeto parou, agora estamos com a ideia até de pensando em voltar o projeto lá. Mas por enquanto está só no papel mesmo. E a tua experiência em Tanabi, como é que foi também para resgatar, digamos, o futebol de um time tradicional, né? Essas equipes, como a gente falou, a experiência foi muito tradicionais. boa. Falo assim, eu para te falar a verdade pra você, eu sou um cara que eu sou privilegiado, porque a gente às vezes aceita alguns desafios e você consegue ter êxito. Quando eu fui para o Votuporanguense no Sub-20, fizemos uma campanha fantástica. E aí viemos, depois que eu fui para tirar o Votuporanguense do rebaixamento junto com o Gilberto, a gente conseguiu tirar. Com um elenco que tinha 16 jogadores. E você tirar um time do rebaixamento na Série 2, que é muito forte, conseguimos tirar. E quando viemos aqui para o Tanabi, Tanabi não tinha nada, tinha parado tudo, futebol não trabalhava muito tempo. Aí nós falou, tem que voltar. O que tem para nós fazer? Jogos regionais. Como que nós montamos um time? Não podia atletas do estado que era federado, no regionais. Vamos montar. Em 10 dias eu consegui montar um time. Trouxe jogador do Espírito Santo, fui buscando em outro estado. Mas montei. Em 10 dias nós fomos pro regional, campeão invicto. Aí, Jogos Abertos. Vamos para Jogos Abertos. Foi em 19? 19. Fomos campeões em Andradina. E aí, volta de lá para cá. Como vamos fazer agora? Vamos para os Jogos Abertos. É um campeonato muito mais forte. Só que como nós estamos fazendo uma preparação para a Taça São Paulo, que vai ser a volta oficial do Tanabi. Isso. A gente tem que fazer alguma coisa. Falta aí 2 meses para acabar a inscrição. A gente tem que fazer os abertos e a taça. Aí montei naquele elenco que era do Regionais, que, cara, fez um time ali fantástico, muito forte. E aí, vamos trazer mais 4, 5 peças, né? Coloca aqui e vamos para os abertos. Trouxemos mais alguma peça, campeão dos abertos. E no interior aqui, ninguém nunca tinha sido campeão disso aí. Porque eu lembro quando o pessoal do Tanabi comentou, falei, nossa... Não, nunca tinha sido, porque e hoje já não é mais como era aquele tempo, né? Que aquele tempo você ia lá, jogava, os times iam tudo também, você pegava Ferroviária, você pegava Ponte Preta, você pegava a cidade. E hoje já não tá, até na nossa região aqui era forte, porque o Tanabi é pequeno. Você pegava Votuporanga, tinha que ser mais forte que nós. Você pegava Rio Preto, tinha que ser mais forte que nós. Você pegava Fernandópolis, tinha que ser mais forte que nós. Mirassol, que a gente bateu no Mirassol lá também. Aí, cara, vai ser difícil, com o Tanabi, com os atletas que a gente tem, como é que nós vamos ganhar desses times? Cara, nós bateu de cabo a rabo. Olha. E aí fomos pros abertos, também campeão. Pô, cara, tamo por cima, né? Aí vamos pra Taça São Paulo, fortalecemos de novo, vamos pra Taça São Paulo. Trabalhamos ali a Taça São Paulo.
Mas você sabe, time pequeno é difícil. Aí Eu lembro do jogo do Joinville, né? Não, então, aí foi aquele lá. Aí você começa com. Aí você começa Ailton, Votuporanguense. que dó que foi Aí você aquilo. começa Votuporanguense. Só que o que acontece? Os meninos que veio pra nós nunca tinham sido federado, cara. Ah, tá. Então, e os moleques nunca tinham jogado com o estádio cheio daquele nossa, jeito. lá em Tanabi a galera... E aí, naquela empolgação, quando o primeiro jogo caiu logo, a chave era nós, Votuporanguense, Fortaleza e o Brasil de Pelotas. Não, Chapecoense foi outro ano. Brasil de Pelotas. E aí, nossa senhora, como é que nós vamos fazer? Nós era o Tanabi não tinha nada, o Votuporanguense já vinha jogando também. Primeiro jogo, foi da goleada, né? 5-1. Mas uma chuva também, Uma chuva. E nosso goleiro não enxergava. Um dos destaques do nosso time, que era o goleiro, ele não enxergava. Esse jogo eu não assisti, eu assisti só o pedacinho inicial, porque eu corri pra Bálsamo pra transmitir o jogo do Mirassol. Mas aí depois eu assustei, falei, gente, o que aconteceu? Cara, o goleiro não enxergava. Teve uma bola que veio assim, que tava chovendo, ela subiu, veio cair na mão dele assim, bola que ele não aceitava. Ele foi pegar, ela caiu, o cara fez o gol. Falava, cara, ele não tá enxergando. E aí, trocamos o goleiro no intervalo, reajustamos, mas já tava 4 quando nós trocou. Entendi. Aí, beleza, falei, aí juntar os cacos, né, nego metendo pau, a cidade caindo em cima, né, falar, puta, o que nós vai fazer? Porque de minha pressão... O segundo jogo já era? O segundo jogo era Fortaleza. Minha pressão foi lá em cima, não conseguia dormir. Falei, cara, perdi logo pra Votuporanguense, pro time da minha cidade. Eu não podia sair na rua, né? Porque nós ia e voltava, Tanabi e Votuporanga, não podia sair na rua. Aí eu falei, cara, tem que dar a volta por cima. Aí voltamos. Porque nossa comissão todinha era de Votuporanga. Ah, entendi. Aí voltamos, cara. Falei, vamos juntar os cacos, né, velho? Ver onde que errou, onde que não errou, pôr a peça ali, pôr a peça aqui, vamos lá. Aí reajustamos, trocamos o goleiro, trocamos mais 2, 3 peças. Pegamos Fortaleza, pau. Aí veio o time lá do Sul, né? Pau. Classificamos. Aí veio o Joinville. Pra mim foi um pecado. A gente já viu muitas histórias no futebol, mas... Nossa senhora. Que dó. Eu acho que cara tava aqui 47 já por aí, nós né? tava com a bola lá no escanteio. Acho que era o último lance pra nós acabar. Perdeu o cara. Aí não foi escanteio. Quando viu na imagem, não foi escanteio. O juiz deu escanteio. Aí o cara bate, o cara acerta um chute que vai lá, né? Mas, cara, tudo pra... Mas foi bom, cara. Foi uma experiência muito boa. Aí fiz a bezinha também depois. Mas aí foi o Covid, né? Ah, é verdade. Porque no Covid ninguém trabalhava. Você trabalhava aí fazia o exame na quarta, chegava na sexta com o time titular, o cara falava assim, não, 5 tá com Covid. Aí você tirava. Mas onde é que eu vou arrumar agora? Não, se vira. Foi um período duro pra todo mundo. Hein? E ali foi um período mesmo só pra passar tempo e não morrer de estresse, né? Mas aí fizemos. Aí saí. Graças a Deus a vida tá seguindo. Agora tá aí no Rio Preto também com essa campanha boa que a gente tá fazendo. Você chegou aqui no Rio Preto quando, Ailton? Eu cheguei no início, né? Que na verdade o João ligou pra mim, que o João na época tava pegando o América. Aí chamou pra fazer um trabalho. Aí eu falei, vamos juntar a experiência, vamos lá fazer um trabalho. Eu falei, não, vamos ver, a gente faz sim. Aí viemos, conversamos, não deu certo. Aí depois ele me ligou e falou, deu certo o Rio Preto, você vem? Eu falei, não, vamos aceitar esse desafio aí. Aí vim, tá aí até hoje, tá? Essa campanha é muito boa, né, cara? O trabalho é muito bem feito, com toda a dificuldade que tem, né, cara? Que você vê os outros clubes aí com tanta coisa e você vê que no interior aqui os clubes sem nada, cara. É duro. Eu falo, a gente faz futebol no interior hoje com pão e água. E é difícil. E você tem que estar ali todo dia. Você trabalha mais motivacional dos atletas do que a parte de campo. Hoje a gente entende, se você fazer um trabalho motivacional melhor, você consegue ganhar jogo do que você ficar dentro do campo treinando. E a questão de aparecer talento, Ailton? A gente vê muito isso, né? Empresário tentando encurtar caminho, tentando... hoje nem se fala tanto levar para time grande, já se fala levar para fora do país. Como é que é também lidar com essas pessoas e saber que do outro lado tem os sonhos aí dos garotos, né? Que querem se tornar profissionais? A gente tem, graças a Deus, a gente tem um filho ali de enxergar o atleta quando tem um certo potencial, né? Pela vivência que a gente tá ali, a gente batendo o olho assim, a gente consegue enxergar muita coisa. E às vezes a gente vê perfil de atleta que consegue jogar lá fora, pelo tempo que passei lá também. Você consegue ver se vai jogar lá, se não vai. Tem atleta que você vê perfil, esse atleta consegue jogar num São Paulo, esse consegue jogar num Corinthians, esse não consegue jogar numa Ferroviária. Então você vai tentando encaixar, mas hoje está muito difícil você encontrar um talento mesmo. Aí na nossa região aqui mesmo, você vai aqui na Copa União, da região de Votuporanga, Jales ali. Você vem aqui na Copa AME. Tem muito time, pouca qualidade. É muito pouca qualidade, mas aí você pega. Você sai na região aqui e vai ver o trabalho. Vai ver o trabalho das escolinhas. Acabou. Antigamente nós
jogava. Hoje você pega um moleque aí de 8 anos, eu tenho visto aí que às vezes eu vou muito acompanhar, gosto de ver, sabe, treino, essas coisas assim. Você pega de moleque de 8 anos, ele não aprendeu a gostar de chutar bola, ele já tá levantando peso. Entendi. Então, quando daqui um ano ele fala assim, pra mim jogar futebol, eu tenho que ir levantando esse monte de peso, eu não vou jogar futebol. Prefiro estudar. Então, primeiramente, antigamente a gente gostava de jogar futebol porque você tinha bola 24 horas. A gente brincou da história da rua aí de Era gostoso é brincar. Nem que fosse de bola queimada, você tacar a bola com a mão. Nem que fosse pra você jogar vôlei. Porque antigamente nós estudávamos, nós jogava vôlei, nós jogava handball, nós jogava futebol de salão. Sim. Nós fazia tudo, cara. É. Jogava bet. Não, a educação física era o momento esperado. Então você aprendia a jogar tudo. Hoje, se você pegar um moleque na escola e falar assim, vamos jogar vôlei, o moleque não sabe. Assim, vamos jogar um handball, o moleque não sabe. Porque não praticou. É a mesma coisa do futebol. Para o atleta gostar da bola, ele tem que ter ela. Ele tem que brincar com ela. Agora, se ele não brinca com a bola, como é que ele vai gostar dela? E você acha que essa mudança toda aí, principalmente, você falou, poxa, tivemos os anos aí, digamos, dourados, né, onde a técnica sobressaía sobre a parte física. Aí as coisas foram mudando. Hoje quer muito mais um atleta físico, que corra bastante, como é que é na linguagem que vocês usam muito, preencher espaço, não deixar o adversário jogar. Essa tendência, Ailton, você acredita que vai levar o futebol para onde? O futebol brasileiro? O geral também, pro fundo do poço. Porque você vê o Brasil perder para Israel. Ah, tá no sub-20. Nossa, vai levar pro fundo do poço. Aí você vai assistir. Eu assisti Nigéria e Brasil, tá? O Brasil ganhou 2-0, mas o Brasil tomou um passeio. Tava dando gosto de ver o time da Nigéria jogar. Os caras pegam a bola, os caras passavam o jogador brasileiro assim, que nem passar uma criança. E o jogador brasileiro já não consegue mais, cara. Não consegue fazer isso. Você vê um moleque do sub-20 que a gente tá achando que vai ser o grande craque da seleção brasileira. Querendo ou não, daqui, de repente, 2 Copas, ele que vai estar lá. Os moleques não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Por quê? A essência acabou. A essência acabou. Você vai ver os treinos hoje, é um toque, 2 toques, um toque, 2 toques, um toque, 2 toques. Mal pega na bola. Acaba um treino, você não tem uma bola parada, você não tem um cruzamento. Hoje você vê um moleque que chega na linha de fundo e não sabe cruzar uma bola. É por isso que a gente vê, quer dizer, não vê, né, gols de falta, não praticamente, é uma raridade. Não se pode treinar mais, porque a musculatura está cansada, porque não sei o que não pode treinar, porque tem que parar logo o treino, aí você coloca lá, você vai dar aquecimento 15 minutos, aí é mais 20 de posse de bola, é mais 10 de 2 toques, é alongamento, acabou. E aí o futebol tá ficando desse jeito. No vez dos europeus modelar a gente aqui, a gente tá pegando o modelo deles lá. E a gente tá indo pro fundo do poço e não tá vendo. É porque, além daquilo que você falou, não tem mais aquele... Quando surge algum, né, atleta habilidoso que consegue fazer uma jogada para deixar o adversário, ele sim, né, desnorteado e quebrar o sistema de marcação, não existe, a gente não vê nos jogos, né? Você tá falando coisa que eu tô recordando aqui, com toda sinceridade, assim, todo mundo fala assim, o Neymar é isso, é o Caicai, não é aquilo. Mas é o único jogador que hoje consegue tirar alguém da frente, ainda no Brasil. Tirou o Neymar, acabou. Quem vai tirar um jogador da frente? Ninguém consegue driblar ninguém mais. Aí você pega, hoje a situação tá tão feia que nós tá tendo que apelar pro Rony, do Palmeiras. Então. O Rony que tá tendo que, o Rony sair do Palmeiras para resolver o problema de seleção. Você vê como que o nosso futebol tá. Aí você pega sub-20, seleção sub-20 do Brasil. Você viu, eu tava acompanhando esses dias, o nível dos outros times é muito melhor, cara. Olha, a Coreia chegando nas finais e o Brasil não chegar. Você acha... Os caras vinham aqui para aprender futebol. Esse é o detalhe, Ailton. Você agora também como aí, alguém que trabalha e tá conhecendo bem isso. Por que nós paramos no tempo e os outros evoluíram? Ou não foi bem isso? Porque quando veio, a gente não é contra a tecnologia no futebol, não é contra as pessoas que estudam futebol para tentar fazer. Aí os caras falam assim, só porque o cara jogou ele entende. Não, ele não entende. A gente tem os caminhos, sabe cortar caminho dentro do campo. Uhum. O cara estuda, ele pode trabalhar ali, mas no trabalho, se você não... Você tem que trabalhar dentro do campo. Se você não trabalhar dentro do campo, como é que você vai desenvolver ali dentro? Eu passei pelo Daejeon da Coreia. Eu fiquei um tempo lá. E no treinamento, acabava o treinamento, eu ia chutar a bola nos gols, os coreanos ficavam sentados olhando, cara. Eles ficavam olhando. E depois eu parava, eles pegavam a bola e ia chutar. Enquanto eu tava batendo, eles não pegavam na bola. Olha. E aí, hoje os caras não. Hoje, daqui um dia nós vai ter que sair daqui e lá aprender com eles lá. Porque eles aprendem muito rápido. Sei. E nós brasileiros temos mania de ser preguiçoso. Ah, entendi. Os caras não. No Japão, o treino acabava 11 horas da manhã, você passava lá 1 hora da tarde, o cara tava chutando bola na parede para aprender a chutar com as 2 pernas.
Sei. Aqui, se você falar para um jogador hoje treinar a perna ruim, é o cúmulo pro cara. É o fim do mundo. Ah, não vou ficar chutando bola aí, não. Então, é que você tá me fazendo voltar. Eu vou sair agora do futebol um pouquinho e falar aqui da questão acadêmica. Eu até tava com o Ronaldo aqui, tô cheio de papéis aqui fora que eu tava corrigindo. O perfil também do aluno mudou. Para você falar que ele tá errado em alguma coisa, parece que você tá cometendo um crime. Sim. Ele não aceita. Ele fala, não, mas meu jeito de fazer é isso. Você tem que considerar que o que eu posso é isso. Fala, mas isso aqui tá errado. Você consegue evoluir para isso aqui, para melhorar essa primeira parte. Ele não aceita. E acho que você que é o errado ainda da história. E hoje, Você falando isso aí, eu voltei numa outra situação que não tem nada a ver com futebol, mas a questão mesmo de perfis de gerações. Hoje tem tanto pai sonhando com o filho jogar futebol que tem atleta de 10, 11 anos que tem 2 personal. Os moleques, a maioria você pode bater nas escolinhas, a maioria tem um personal, tem um cara que dá um treino separado pra ele. Aí ele treina com o personal de um jeito, chega no time dele, ele treina do outro. Vira alguma coisa? Vira vício. Quando chega pra nós no Sub-20, esse dia eu tava conversando com o João lá. Como é que a gente faz pra consertar tanto vício que tem? Que não tem mais jeito de consertar. Porque, digamos, já é o estágio final pra pessoa. Não tem. Aí eu falo assim, cara, quando o cara chega no profissional, é a mesma coisa. Você se formou na faculdade. Você formou, você vai dar aula. Aí eu falo assim, a diferença que é o tempo que nós jogava, que eu peguei Leão, Parreira, Carlos Alberto Silva. Os caras ensinavam, meu irmão, no profissional. Faz isso aqui que vai dar certo. Tele Santana, pessoal. Os caras ensinavam você no profissional. Colocava a camiseta lá no ângulo. Hoje é mais fácil o jogador ensinar o treinador que o treinador ensinar o jogador. Tô te falando pra você que é mais fácil. Os caras pegavam e falavam, hoje você vai treinar isso, que você vai melhorar. Faz isso que você vai melhorar. Não mandava o preparador físico lá, ó, bate umas bolas na linha de fundo pra ele cruzar. Não, o treinador ia lá. Sim, o Leão pegava você, ele ia lá e jogava assim, ó. Vai lá, bate assim. E eu peguei um cara, na época, com 18. Não sei se você vai chegar com o Ceará, que jogou no Internacional, que foi campeão do mundo, que parou o Ronaldinho no Mundial. Ficava eu e o Ceará na Vila, meio-dia. Ramos Delgado, o argentino, pegava nós e falava assim, o treino de vocês é meio-dia. Como é que treino? Vamos treinar falta. Aí chegava lá, tinha lá 20 bolas, só a barreira e eu e o Ceará. Colocava nós dois lá assim, falava assim, chuta. Nós chutava, ele falava assim, não, põe o pé aqui. Então. Aí nós, pum, ele falava assim, não, tá errado, teu posicionamento do corpo tá errado. 2 vezes por semana vocês vão fazer isso, eu vou trazer vocês aqui pra isso. Você vai ver como vocês vão melhorar. A prova disso, né, você vê, quando o Marcelinho, o Rogério Ceni, esse pessoal que fazia muito gol de falta, eles comentavam quantas faltas eles cobravam depois do treino. Cobrava. Pra poder, não era no jogo, apareceu a falta, o cara fez o gol, mas o quanto ele treinou pra fazer aquilo. Quando eu tava no juvenil, peguei o João Paulo, treinador. Acabava o treino, ele ia com o carro dele. Tinha dia que ele ia com o carro dele, acabava o treino, o ônibus ia embora e eu ficava lá. Ele falou assim, isso aqui, eu tô melhorando isso aqui porque meu time vai melhorar. Então. Porque se você estiver bem e você estiver acertando, a situação acontece, eu tenho a minha chance de ganhar é maior, porque as faltas acontecem. Se você fizer... Fala, né? A bola parada decide muito. Até, agora eu vou trazer para uma outra realidade, que é a realidade nossa aqui do Rio Preto. O Rio Preto mesmo ganhou 2 jogos aí contra o Olímpia e Itanabi nas jogadas da bola parada. Da bola parada. Você tem que fazer, não tem como. Isso aí sempre vai dar um problema lá dentro da área, sempre alguém falha. E futebol é isso, cara. Futebol é repetição. Não adianta. Pode falar o que for. Se você não trabalhar a tua perna boa, passe, você não vai estar bem. A ruim, se você não trabalhar ela boa, passe. É bola, não adianta. Como é que a gente vai trabalhar futebol sem bola? É difícil. Então os atletas de hoje estão pegando tão pouco na bola que quando pega não sabe o que faz. Oi, agora a gente tá vendo aqui dois times de botão aqui em cima e me fez passar na cabeça que você tá falando. Questão de esquema tático. O quanto isso a gente fala, o europeu evoluiu com um monte de coisa, o Brasil sempre teve um estilo de jogo e tal. O quanto o esquema tático realmente ele ganha ou ele pode ser mudado de acordo com uma partida que você não começa bem, troca-se peças, funções. Fala um pouco disso pra gente. Porque na verdade o jogador europeu, ele taticamente, ele tem obediência tática. Você trabalha a semana inteira uma coisa, ele fica a semana inteira fazendo isso. Tá. Nós aqui não tem esse hábito. Eu falo assim, o jogador brasileiro ele é preguiçoso. Você começa a fazer uma parte tática com ele aqui, deu 10, 15 minutos, esquece. Ainda mais o profissional. Na Europa você consegue trabalhar a tática profissional. Aqui no Brasil, o estrela ele não quer fazer esse tipo de trabalho. Ele acha que o que ele tem resolve o problema.
Entendi. Você pega um Gabigol, você pega um Bruno Henrique, você vai fazer um trabalho tático aqui de campo aqui sem eles ficar correndo aqui, ó, você vai passar raiva. Por isso que foram lá, bateu e voltou, Você passa né? raiva, você passa raiva, os caras não querem, não quer. A obediência tática deles é muito ruim, cara. Isso não é deles, é do brasileiro. Porque não tem essa cabeça de... Ele acha que ele vai pegar a bola aqui, ele vai resolver teu problema. E hoje não tá resolvendo mais. Antigamente os caras faziam isso. Você marcava, como é que marcava um Denner da vida? Um Edilson. Como é que você marcava? Os caras pegavam aqui, corria, você podia bater um pau na perna deles que eles não caíam. E antigamente era mais perigoso, que o nego pulava com os dois pés. Hoje a câmera pega tudo. Antigamente você tava de costas, o cara vinha e pulava com os dois pés na tua perna. Hoje mudou, mas tinha uns caras que resolvia. Hoje eles acham que resolve e não conseguem resolver, cara. Não tem mais isso, né? A gente não vê tem. aí. Hoje o cara, pra fazer um gol, ele entra dentro do gol pra fazer. Ele fica tocando. Tá ficando chato ver futebol. Aquilo que a gente falou, não tem tanto mais gol com bola parada, principalmente de falta. Chutar de fora da área também parece que é pecado, né? E agora você vai na região aqui, você procura alguém que treina chute fora da área. Não tem mais. E você vai na Europa hoje, você pega lá, os cara têm uma dinâmica de jogo, que é o jogo rápido. Um toque na bola, tu. Cara, vê a nossa seleção brasileira jogar. Você passa a raiva de ver o zagueiro tocar a bola quase não chega. Eles tocam numa força assim que a bola quase não chega no outro. Ô, Ailton, como você acredita que isso aí poderia ser alinhado já desde as categorias menores? Sei lá, ter a própria CBF ou os clubes mudarem essa mentalidade? Ou não tem jeito que ele já pensa mais querer informar alguém e vender logo? Hoje eu falo assim, hoje formar alguém que eu quero dizer, alguém aparecer aí, meio de diferente, eles já despachar, né? Não, mas hoje, para aparecer, vai ter que mexer lá embaixo, porque senão, do jeito que tá indo aí. Porque o modelo já vem, o modelo de baixo é o modelo de cima. Eles pensam que o jogador, tem que jogar aqui no Sub-11 como joga lá no profissional. Só que o Sub-11, ele tá em formação. Sim, Ele precisa aprender muita coisa, você precisa ensinar muita coisa para ele. Você precisa tirar alguma coisa dele e melhorar o que ele tem de bom. Precisa colocar alguma coisa nele, você precisa trabalhar para ele fundamento. Porque o atleta sem fundamento, ele não é nada. Como é que ele sai do perigo? Ele não sabe como sair. Ele tem que saber trabalhar com a perna direita. O atleta com confiança, ele tem que saber trabalhar com a perna esquerda. Hoje tem cara que chega... Se você pegar no profissional um cara para saber chutar com a perna ruim, não tem. O cara... Como é que você quer que o cara chegue na linha de fundo e cruze uma bola perfeita se você não trabalha ele cruzamento? Os laterais antigamente chegavam lá. Mas você via os caras, na semana, os caras treinando isso. Hoje infelizmente... se não mudar essa mentalidade de que é só força física e velocidade, a parte técnica está ficando para trás. E nós não tá acostumado a ficar sem a parte técnica. Nós está acostumado a ir na beira do campo e ver um camisa 10 clássico, um cara que domina uma bola bonita, que enfia uma bola boa, que bate uma falta, que faz um passe bonito para um atacante. Nós está acostumado com essa mentalidade. Hoje, se contar no dedo quantos tem desse estilo, né? O pessoal fala, esse aí já é do estilo clássico, já não joga mais hoje. Fala de Ganso. No interior, a gente costumava ver futebol agressivo. Essa época eu estava falando de Fernandópolis. Era um futebol agressivo. Então, as pessoas iam no campo, via agressividade, o quê? Um time enfrentar o outro, mas peitar lá em cima, chutar a bola no gol, driblar, correr. Por que o pessoal não tá indo no campo mais? Não dá um chute no gol. Por que o pessoal não... Eu acompanho todos os jogos do Cave em Votuporanga. Você vai lá, você passa raiva, você chega em casa nervoso, porque toca. Chega aqui no meio, volta lá na zaga. Aí o torcedor começa a xingar. Ele começa a xingar porque ele quer que o time dele vai. E não vai, não adianta que não vai. Não sai disso, porque não tem mais agressividade. A bola chega nos atacantes, eles não têm mais personalidade de pegar a bola e falar assim, eu vou dentro desse lateral. Não tem mais isso. Por isso que... Ele pega aqui, ele volta, ela e volta aqui. Aí chega lá naquele canto, ele volta pra cá. Não tem mais isso. Por isso que esses dias, o gol do Roger Guedes lá contra o Atlético Mineiro, o pessoal endeusou ele por causa Parecia que foi coisa do outro mundo. A gente até assustou, porque a gente não tá mais acostumado a ver aquilo, né? Não vê mais isso. Um cruzamento, uma cabeçada bonita, que antigamente tinha, o cara subia lá em cima. Você dava a bola num centroavante, o cara dominava, não deixava tomar. Hoje os caras tomam a bola de centroavante para estar tomando a bola de uma criança. É verdade. Não tem. Você pegava... Tinha cara que do meio do canto soltava cada tubo, velho. E você fala assim, como é que o cara fez um gol desse aí, daquela distância? Porque ele fazia aquilo, então ele tinha energia para fazer. Então ele falou assim, eu vou chutar que vai dar certo. A energia fica positiva. Quando você treina, você está treinado, quando você vai fazer, a coisa acontece. Agora os caras não chutam. Média, longa distância, esquece.
Ô, Ailton, agora eu vou entrar numa outra questão, até pegando essa linha de raciocínio nossa aqui. A tua geração, além de ter que fazer tudo isso, a tua e as gerações anteriores, e de repente acho que mais alguns que vieram depois, até, sei lá, parte dos anos 2000, depois que caiu nessa margem aí ruim. Antes, o cara tinha que ser craque mesmo para ir para fora ou para defender os grandes clubes aqui. Hoje a gente brinca, o cara deu 2, 3 chutes, fez 2, 3 gols, ele joga em time grande e ganha uma proporção financeira que, se você querer comparar com a tua época, você fala, meu Deus, é inacreditável. Isso também faz com que ele se acomode e fala, poxa, eu já ganho tanto, daqui de repente eu vou para não sei aonde. Às vezes pode ser isso, mas isso aí... A diferença salarial é enorme. Então, mas isso aí podia inspirar os outros a chegar nesse patamar também. Mas aí entra no comodismo, cara. Porque às vezes a gente vê Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não, vamos falar do Hendrick, do Palmeiras. Ele tem 16 anos, tudo bem, tá no profissional. Mas se você assiste o jogo do Palmeiras, você vê o tanto que ele corre, velho. Ele pega os dois zagueiros, tá? Os dois zagueiros, ele tá marcando aqui, ele vem, ele dá carrinho no outro, cara. O cara que foi vendido aí por 400 milhões. Tem 16 anos, tal. Daqui com 20 anos ele não precisa jogar mais. Mas a sede que ele tá de jogar agora é impressionante, cara. É impressionante. Aí você vai falar do Vinícius Júnior também. O tanto que corre. O tanto que corre. Então, vamos pegar os exemplos bons, cara. Porque o cara tá ganhando milhões lá, mas tá voando. Ele pega a bola, ele quer ir pro gol. Uma tendência. Você vê o Rodrigo, eles pegam a bola, eles querem ir lá pro gol. Aí você vê o cara jogando no Campeonato Brasileiro. Ele quer chegar na Europa, mas ele não quer passar aqui pelo lateralzinho aqui do Chapecoense. Ele não quer. Se ele não passar aqui, ele não vai. Ô Ailton, agora vamos te transportar para o mundo de hoje, né? Você, como falou, jogava bastante pelo lado esquerdo. A gente vê que os técnicos pegam jogadores com tua característica no passado e faz ter que voltar aqui para marcar lateral. Antes isso era diferente. Hoje em dia, como você viu essa mudança? Não, se o meu atacante não marcar o lateral, ele não joga. Mas é que acontece, antigamente, você era lateral, tinha que marcar. Apoiar, o cara que marcava e apoiava, ele era excelente. Um Roberto Carlos da vida. Era perfeito. O atacante, ele era pago para resolver problema. Tipo, vamos supor, vamos transportar aqui. Você vinha mais ou menos até que região aqui atrás? Eu vinha até o meio. Tá. Então você já estava pronto para a esticada. Porque a nossa mentalidade era o seguinte, eu posso até acompanhar o lateral até o fundo. Só que você é um jogador morto, você vai me matar. Agora, se ele for 2 vezes e não der certo e eu pegar uma aqui, ele vai tomar nas costas. Nunca mais ele sobe. Até isso, porque você vai causar preocupação antigamente nós nele, falava né? isso. Esse jogador que ficava aqui causava medo. Isso, é isso aí. No lateral. Então o cara falava assim, se eu subir e esse cara pegar a bola, acabou minha posição, que eu vou sair do time, porque ele vai lá dentro. É essa a linguagem mesmo, porque hoje parece que o atacante fica mais preocupado com o que o lateral vai fazer fica preocupado do que o contrário, isso, né? E esse que é o problema de hoje, ele fica mais preocupado do que o cara que tem que atacar. E quando o cara que tem que atacar vem e marca. Quando chega aqui já não aguenta mais. Não aguenta. Ô Ailton, isso aí também vai muito da mentalidade, né, dos próprios treinadores, de não querer perder jogo para não perder o cargo também, digamos assim. O que você tem a dizer em relação a isso? De repente, você tem a vontade, você tem o ímpeto de fazer aquilo que você imagina. Só que o técnico fala, não, se você não fizer isso, não joga. Porque o técnico tem muito mais medo de perder o emprego dele. Mas isso que é a parte, entra na parte tática, a gente falando de Europa, falando de Brasil. O europeu, ele costuma jogar com o goleiro. Mas quando o goleiro erra e toma o gol, tá tudo normal. Tá. Tá tudo normal. Se o cara estiver jogando no Corinthians, tocar no Cássio, se o Cássio falhar, meu irmão, no outro dia, ele quer matar ele. É a diferença. O zagueiro fica tocando um pro outro aqui, ó. Tem dia que falha. O cara lá no Manchester City falha. Aí toma o gol. Cara, o treinador faz assim, ó. Beleza. É o time do Diniz lá. O cara erra, vai lá, ó, beleza. Responsabilidade minha. Vai fazer isso no Corinthians. O cara quer matar o jogador. Então, as mentalidades é diferente. Você pega taticamente. E outra, você vai jogar lá na Inglaterra, você pode tocar pro goleiro que ele vai de qualquer jeito. Se ele tiver com o olho fechado, ele acerta a bola. Como é que você toca aqui? Você vai jogar ali em Campinas, no Moisés Lucarelli. Como é que você vai ficar tocando bola? Até a iluminação é ruim. O gramado. Aí você pega, o cara vai chutar uma bola ali com aquele gramão, deu uma falhinha. Então, cara, e aqui fica marcado na história. Aqui você falhou, tua história não... Meu pai do céu, fica marcado pra sempre. Porque aqui é uma engrenagem, né? Como o Brasil tem toda essa tradição com o futebol, qualquer erro pode custar, como a gente falou, emprego, ficar marcado aí
com imprensa, com torcida. Vixe, Aí o Maria. cara é sempre lembrado por aquele lance, Por né? A aquele gente tá lance, cansado de ver situações assim, né? O brasileiro, ele costuma dizer, ele precisa de um pezinho pra tirar sarro no outro. Aí você falha, você vira meme. Hoje em dia é isso. É. Você vira meme. Então é diferente. Culturas, né, cara? E você vai lá pra fora, você vê coisas assim, você pensa assim, caramba, como é que é tão diferente? Tá aqui do lado, aqui, as pessoas pensam tão diferente da gente, cara. E a engrenagem nossa, né? Eu digo do Brasil como um todo, que a gente falou de torcida, diretoria, comissão técnica, jogadores, eles pegaram essa mentalidade, né? Como a gente falou, de não querer perder jogo, pro técnico não cair, pro diretor não receber pressão de torcida, pra torcida também, como você falou, não ser zoada pelos outros. Enfim, virou um grande vício que vai ser difícil mesmo a gente voltar a ser campeão mundial de alguma coisa aí. Não vai ganhar quase nada. Não vai ganhar quase nada. Eu tava falando assim, mas é difícil fazer a coisa acontecer? Não é difícil, porque você vê, cara, ajustes. Você vê o time do Palmeiras jogar, cara. Dá gosto. Hoje em dia a gente não fala imbatível, mas é muito difícil. Não, dá gosto. No futebol brasileiro, hoje você fala assim, vou perder um tempo. Assiste o Palmeiras. Fisicamente, é acima dos outros times. Tecnicamente, é acima dos outros times. Tudo que os caras fazem dá certo, cara. Os caras estão numa energia tão boa que tudo que faz dá certo. E não dá pra seguir como exemplo? Então. Será que não dá pra seguir como exemplo? Aí os times não conseguem seguir. Não consegue, é difícil, cara. Ô, Ailton, essa história muito que a gente fala, quando o time também começa a perder, eles querem encontrar algum grande motivo. E muitas vezes a gente vê isso, o time não tá bem fisicamente. O que muda tanto de trabalho de um para outro? Que são todos times grandes, digamos assim. Sim. Fala, mas o Corinthians não tá bem fisicamente, o Palmeiras tá sobrando. O que muda tanto assim de um para outro nesse sentido? Cara, eu falo pra você, às vezes vai mais do motivacional do que da parte de treinamento. Olha a energia que o Abel passa para os jogadores. Olha a confiança que o Abel passa para os jogadores. Aquilo ali transporta para dentro do campo. Ah, entendi. O cara te dá liberdade para você jogar. O cara te dá... Olha o Rafael Veiga. A gente tá falando em correr, de marcar. O Rafael Veiga, ele vem aqui na zaga, cara. Quando você vê o Rafael Veiga, tá lá no ataque. Mas o cara tá com uma energia tão boa, o cara tá com uma confiança, o treinador dá uma confiança para ele jogar, ele acredita que o sistema dele, da maneira que o cara tá dando certo, e ele passa pro cara que tá positivo. Isso aí, a motivação, você tem que alimentar o cara todos os dias. Todos os dias você tem que alimentar, porque senão não vai. Aí você fica, troca de técnico. Resolve o problema? Não resolve. Aí você igual tava. Aí você tava, né? Corinthians tava com o Cuca. Tava começando um trabalho, o trabalho ainda tava começando, ele tava começando a subir. Daqui um pouquinho vem Luxemburgo. Só que a cabeça é diferente. A cobrança é diferente. O jeito de tratar é diferente. As peças que troca, o jeito que joga é diferente. Aí fala assim, tá mal de perna? Não tá mal de perna. Os caras começaram a temporada igual. Os treinamentos basicamente são todos iguais. Você pode pegar. Todo mundo vai no computador, pega o mesmo treino e joga lá. Você vai nos clubes, todo mundo. É campo reduzido, é gozinho, não sei do que. O cara fica em casa, hoje o treinador fica em casa, pega esses hominhos aqui, ó. Sim. Ele fica pensando no que ele fazer. Ele acha que o negócio aqui dá certo, ele pega e coloca no treino. Entendi. Só que eu tenho acompanhado, eu tenho alguns cursos lá que eu acompanho lá de Portugal. E eu fico acompanhando, às vezes alguma coisa passa lá e às vezes eu indago os caras lá. Eu falo assim, cara, mas qual é o objetivo? Porque vocês fizeram um quadrado aqui, tá fazendo um trabalho aqui, mas no jogo não acontece isso. Isso aqui não é, isso aqui no campo não vai acontecer isso jamais. Nós temos que fazer o que vai acontecer no jogo. Sim. Porque isso aqui pra mim, eu não posso nem pôr no meu trabalho, porque posso pôr, porque é bonito pra quem tá vendo. Aquele monte de cone. Vixe, os caras trabalham bem pra caramba. Olha como é que tá lá, ó, aquele monte de cone, um monte de trabalhinho aí, 5 minutos aqui, 10 minutos aí. Putz, os caras estão trabalhando pra caramba. Mas qual foi o objetivo desse treino de hoje? Ah, tá. Como que a gente vai fazer isso aqui e chegar lá naquele gol lá? Não tem como, a gente tem que trabalhar o que vai fazer aqui no jogo. Na prática, Na prática. Agora aqui não é fácil, tá facinho eu jogar os hominhos pra lá e pra cá. E na hora que eu tenho uma bola aqui no meio, que eu não sei qual que é o movimento que o meu adversário vai fazer. Aí muda. Aí muda a história, mas eu falo, futebol, cada um tem sua opinião. Se a gente pudesse ter um entendimento nisso tudo, cara. Você falou do Luxemburgo, você trabalhou com ele naquela época? Ele tava, foi em 97, né? Que ele tava no Santos, 97, né? 98. Acho que ele foi campeão da Comebol. Eu não cheguei a Acho que trabalhar São com ele, Paulo. mas eu acompanhei muito o trabalho dele. Que eu peguei depois Leão, né? E peguei Carlos Alberto Silva e peguei Parreira. Que os caras trabalham com objetivo. Os caras não perdem tempo. Não perde tempo. O Parreira tinha voltado de seleção.
É verdade. Os caras trabalham objetivo. O trabalho que o cara tá fazendo aqui, ele sabe onde vai estourar. Os caras não fazem nada em vão, velho. Só que os caras trabalham pra caramba. E eles conseguem melhorar o atleta, porque os caras trabalham aquilo que você precisa e o que você já tem, os caras tentam melhorar. E muitos de hoje não se preocupam com isso. Se preocupa com o tempo de treino, mas esquece que o jogador, na semana, ele tem que ter o dia dele. Ah, sim. Ele tem que ter o dia dele, porque o dia ele tem que melhorar aquilo que ele tem. Porra, ele é um bom batedor de falta, mas para ele melhorar mais isso, ele tem que treinar. Ele é um zagueiro, cabeceia pra caramba, mas, pô, nós fizemos cabeceio essa semana? Antigamente você jogava a bola pro zagueiro, ele cabeceava ele lá no meio do campo. Hoje os caras cabeceiam a bola e não saem da área. É verdade, vai pra cima só. Não entendo. Você pegava goleiro, ele jogava a bola com a mão lá no outro campo. Hoje os goleiros não conseguem, porque o goleiro só tem que sair com bola curta. Hoje não trabalha mais goleiro catar a bola com a mão e jogar lá na frente. Sei. Tinha goleiro que catava a bola com a mão aqui e dava um contra-ataque. Isso. Hoje não, hoje eles preferem perder a bola aqui na frente do gol do que perder aqui no ataque. Por quê? Acha que nós tá com a bola aqui na defensiva, vai... Entendi. Agora, ô Ailton, nesse trabalho que você está fazendo junto com o João Santos, a comissão do Rio Preto aí no Sub-20, a campanha tá muito boa, né? E a gente tá falando muito de psicológico e tudo mais, tem essa decisão contra o Mirassol, que vai definir o primeiro lugar do grupo, já está classificado. Que pensamento vocês têm em relação a isso? O que do processo também pode melhorar de agora em diante, já que a outra fase é um novo campeonato que começa, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente pensa é reforço. Tem que ter algumas peças de reposição, tem que ter peças até para entrar na equipe titular hoje precisa, porque a gente sabe que o que vem pela frente já são os melhores, né? São as equipes que já estão mais encaixadas, a equipe que conseguiu um nível na competição muito bom e a gente precisa reforçar. A gente precisa reforçar e dar uma arrumada também, estruturar nossa equipe. Não só dentro de campo, como fora de campo também. Precisa de algumas coisas para melhorar, para que a gente possa chegar forte lá na frente, porque senão, filho, o nego passa em cima. Tem limite de contratações ou não? Não. Agora a gente pode pegar até jogo do Tanabi, a gente pode pegar atletas de outras equipes dessa primeira fase. É do detalhe dos times eliminados, né? Essa informação para mim pode que pegar eu achei. e pode pegar de outros estados também, né? Então Legal. Então a gente tem que buscar. Mas não tem limite. Não tem limite. Então a gente tem que buscar no mercado algumas coisas boas aí que venha para ajudar, para fortalecer, para poder chegar Até forte. porque todo mundo vai fazer isso dos classificados, né? Todo mundo vai fazer. Então você vai ver tirar os teus pontos positivos, ver o que é negativo, tira. Coloca por isso que eu falei, literalmente é um novo campeonato que começa. É um novo campeonato. E quem quer chegar na terceira fase, se não buscar, vai ficar para trás. É porque a próxima fase agora vão ser grupos com 4 times, aí se classificam os 2 melhores. Os 2 melhores. Então a chance de você classificar é muito boa, né, cara? É muito boa. Então, mas aí você tem que não estruturar dentro de campo, mas também fora, porque senão fica difícil. Porque vocês vão ter viagem longa agora. Aí você tem que estruturar, porque você tem que ter um hotel bom, você tem que ter uma alimentação, principal alimentação. Tem que ter uma alimentação boa. E não fazer loucura, querer sair daqui para jogar em São Paulo no dia. Você tem que ter um hotel, você tem que ter uma suplementação. É, porque dependendo do grupo, eu vi aquela pré-tabela, claro que muita coisa pode acontecer nesses 2 jogos, mas vocês teriam viagens para Barueri e Diadema, né? Então seria viagens longas. Então você não pode sair daqui num dia para jogar lá, que aí você vai tomar pau mesmo. Então você tem que estruturar dentro de campo, você tem que estruturar fora, você tem que dar um suporte melhor para os atletas, tá conversando bastante, sempre motivando, porque motivação é tudo, porque são jovens, né, cara? Todo mundo tem sonho. E nessa idade não dá para ficar enganando ninguém, cara. Vai, não vai, já abandona por aqui. Se tiver que alguém enganar, que seja outro lá em outro time. Nós não pode ficar enganando nem passando a mão na cabeça de ninguém. E como que é essa consciência toda? Eu digo, vocês têm essa tarefa, né? Essa missão, digamos assim, de passar para esses meninos, com eles, com família, falar, de repente não vai dar mais, você vai conseguir seguir. Como que é esse diálogo? É doloroso porque a gente entende que a gente está lidando com o ser humano, né, cara? E sonho de criança, que o moleque desde pequeno já sonha com isso. E ele tá no divisor de água para ir ou ficar. E você chega e dá uma facada, né? Fala, não dá mais, aqui as portas estão se fechando. Mas a gente faz isso aí com naturalidade, porque a gente já viveu isso também. Sim. E a gente entende da maneira que tem que ser falada. Porque de repente a gente fala, a gente também pode errar, né, cara? A gente fala, aqui você não vai. De repente ele sai daqui, vai no América e estoura. Aí fala assim, o treinador lá falou pra mim que não era isso, tudo. Não é dono da verdade. Exato. Pra nós, no momento, não serve, mas de repente pra outro serve. Então a gente tem que saber a maneira de falar, a maneira de conduzir, porque nós estando sempre ali na frente, tem que ter todo esse cuidado aí.
Oi, agora uma pergunta, é uma curiosidade minha mesmo, viu? Muito se fala que o treinador, a maioria deles, ou foi zagueiro ou goleiro, ou até marcador. E você já é mais o estilo atacante. Por que não tem tantos atacantes como treinadores? Você tem o Renato Gaúcho e outros, né? Mas a maioria, digamos, é mais sistema defensivo. Por que tem essa, digamos, essa característica? E se você e o João Santos, então, fazem a dupla perfeita, né? Zagueiro, você é atacante. Não, mas você pode reparar, assim, que eu vejo assim, né, que os atacantes, cara, sempre foi mais preguiçoso. Então, e pra você ter treinador, cara, você tem que trabalhar pra caramba. Tem que trabalhar pra caramba. E os caras são mais acomodados. Atacante sempre, até no treino, você vai fazer uma parte física, você olha o atacante, dá preguiça na gente. Então os caras não querem saber de A gente serviço. lembra de outras gerações também, né? O Romário da vida, não, eu só jogo, eu não, os caras não queriam treinar. Os caras achavam que só fazer gol era o suficiente. Então os caras mexer com o treinador, cara, a cabeça da gente, milhão, e tem que trabalhar, vixe Maria. Então muita gente não aceita esse desafio, não. Mas é bom, cara. E a história de, então, você e o João Santos, a dupla perfeita, né? O zagueiro e o Não, mas atacante. aí dá certo, que ele dá umas pancadas nos caras de lá, eu dou umas pancadas daqui. E eu vejo, né, algumas vezes que a gente tá acompanhando lá o pré-treino, vocês conversam, chamam o pessoal, então tem sempre aquele diálogo, aquela roda de conversa, né? Vocês procuram apontar muita coisa, né? Isso aí, esse tem, principalmente agora, né, que vai para o segundo turno, e aí você precisa tem esses diálogos, não pode faltar, cara. Não pode faltar, porque a molecada tem que estar com a cabeça em dia. Se você deixar molecada cuidar com noite, cuidar com alimentação, cuidar com sono, que isso é o primordial, cara. Isso é o primordial. A molecada fica... Então, você deixa eles saem dali tão cansados que não dá nem vontade de sair. É verdade. Vai chupar um sorvete, eles não querem. Ô, Ailton, agora eu tô chegando aqui no momento do programa, que é importante, ó. Eu pedi lá a tua foto para justamente fazer uma figurinha. Você também vai fazer parte aqui do nosso álbum. Sim. Aí, as personalidades, pessoal do esporte, quer ver? Ó, Godoy já te apitou muito jogo ou não? Pra Godoy não, cara. Não chegou a apitar? Mas ele tinha história, principalmente na década de 90, hein? Ixi, Nossa Senhora, Leandro Rincon. Isso, o Dr. Zé Eduardo, presidente do Rio Preto. O Betão. Aí, Betão Alcontra, o Wellington aqui. O Wellington também, que você tem parceria. O grande João Santos, ó, tá aqui Santos, também, ó. Aí. E hoje é o teu dia aqui. Vou pegar aqui legal. A figurinha 31 do Ailton. Também fazer parte aqui do nosso álbum, de todos aqueles que vêm, participam, contam aí a sua trajetória. Pode colar aqui no 31 aqui, Ailton. Você já deve ter sido figurinha de muitos álbuns, né? Já que, principalmente no futebol, né? É legal, né, cara? Isso aí Aí, essas aqui são suas. Ó. Opa, obrigado. Isso que eu falo, futebol é uma das coisas que não tem dinheiro que pague, né, cara? A gente vive nesse mundo aí, é doideira. Ô, Ailton, agora deixa uma mensagem, cara, um recado aí pra... Principalmente você que trabalha com garotos, pra adolescentes, crianças que querem ingressar nesse mundo do futebol, esse mundo de muito glamour, mas também tem um processo muito longo para chegar até esse glamour todo. Você deixar aí uma mensagem, um recado para todo mundo que sonha em ser, não digo só jogador de futebol, né, mas ser um atleta em si. Primeiramente é dizer para todos os jovens atletas aí que não é nada em vão, né, cara? Que futebol ele vale muito a pena, desde que seja com responsabilidade. A gente fala assim que futebol é uma brincadeira séria. Que você se diverte e ganha para se divertir. É uma das profissões que você ganha para fazer o que você gosta. Porque se você não gostar de futebol, não entra, que não vai dar certo. Então, quem tem um dom, quem tem um pouquinho aí de aplicação, que treina, que luta por esse objetivo, seguir, trabalhar bastante, focar e se divertir. Primeiramente, os jovens que estão iniciando, procurar se divertir, não levar o futebol como uma profissão. Se divirta primeiro para depois, pega o gosto para depois querer seguir carreira. Ailton, muito obrigado pela presença, sucesso aí com o Sub-20 do Rio Preto e depois também na sua caminhada aí, trabalhando aí ou como assistente técnico ou como treinador. E valeu por ter desprendido um tempinho aí para contar essa história que agora vai ficar gravada, eternizada aí para muita gente poder te acompanhar também. Não, eu que agradeço aí, sim, sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. Agradeço e gostaria que vocês acompanhassem também, né, cara, esses campeonatos de base, de molecada, trazer, incentivar, para que eles entendam que são vistos também, né? E isso aí seria coisa muito importante para nossa região também.
Tá ok, muito obrigado mais uma vez. Agradecimento especial aqui ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unip, que está colocando esse podcast, né, o Pode Colar no ar para você no YouTube, ao Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, Thiago Serafim, cinegrafista, também aqui o William Castro, que produziu esse lindo álbum, que tem feito sucesso aqui com os nossos participantes, registrando e eternizando muitos nomes do esporte riopretense. Também quero agradecer especialmente aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde temos aqui os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E também para você se inscrever no Pode Colar Podcast no YouTube, vá lá, acione aí o QR Code com o seu celular, compartilhe, dê like e, é claro, participe da nossa programação também, deixando o seu recadinho para todos os nossos convidados que já estiveram por aqui e a todos aqueles que nós teremos ainda. Nos seguir também no Instagram do Pode Colar Podcast para ver os nossos cortes e as nossas divulgações e poder também acompanhar o nosso trabalho aí nas mídias digitais, em Deezer, Spotify e o Amazon Music. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e na semana que vem uma nova história, um novo episódio para você aqui no Pode Colar, onde histórias de sonhos se tornam realidade. Grande abraço e até semana que vem.